Irmãos, vocês que nos visitam, nós pregamos aqui na igreja, expositivamente em séries, nós pegamos todo um livro da Bíblia e nós estamos expondo aqui a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Quero convidar você a abrir na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Hoje nós vamos ler somente os versículos 5 até o versículo 11. Então, abra sua Bíblia, por favor, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler, você acompanha, por favor, na sua Bíblia. Eu farei a leitura do versículo 5 até o 11. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, se alguém causou tristeza e não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus desígnios. Vamos orar? Feche seus olhos, por favor. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, eu quero te agradecer por ver irmãos e irmãs em Cristo, e reunidos aqui para juntos nós adorarmos ao Senhor em comunhão, para juntos nós elevarmos o Senhor, os louvores do Senhor, para juntos nós entregarmos a Ti tudo o que nós temos. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que abra os nossos corações, porque os nossos corações são naturalmente endurecidos, a nossa natureza tende a não querer ouvir a voz do Senhor. E para isso nós precisamos da direção do Espírito Santo para que essa palavra nos trate, para que essa palavra alcance-nos, para que essa palavra nos molde. Senhor, eleva cada coração aqui à Tua presença, leva as nossas mentes cativas ao teu trono de graça, para que a gente esteja atento. Nós queremos ouvir a voz do Senhor. Por isso nós te pedimos, fala-nos, ó Pai, através dessa santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, deixa eu começar a minha palavra hoje citando uma crônica de um autor que eu gosto muito, que é o Luiz Fernando Veríssimo. Mas preste atenção, porque você corre o risco, depois de lembrar dessa crônica, e não lembrar de nada do sermão. Não é isso que eu quero. Tá? Eu quero que você entenda o porquê de eu estar lendo isso. Tem um motivo, tem uma justificativa. E ele escreveu uma crônica chamada Futebol de Rua. Eu acho que eu tenho muito pesar de uma geração que não teve, como eu, o privilégio de ainda poder brincar na rua. Eu fui criança na década de 80, ainda tive o privilégio de jogar futebol na rua. E o Luiz Fernando Veríssimo, ele fala desse futebol de rua que carinhosamente a gente chama de pelada. Pelada é o futebol, ele diz que esse futebol, ele diz que pelada é o futebol de campinho, de terreno baldio, mas existe um tipo de futebol ainda mais rudimentar que a pelada, que é o futebol de rua.
Ele diz que perto do futebol de rua, qualquer pelada é luxo. E ele diz que esse futebol tem ele tentou colocar algumas regras desse futebol. Então vamos lá, eu quero ler para vocês aqui as regras do futebol de rua, tá bom? Bom, a primeira regra diz respeito à bola. Da bola. A bola pode ser qualquer coisa remotamente esférica. Até uma bola de futebol serve. No desespero, usa-se qualquer coisa que role, como uma pedra, uma lata vazia, ou a lancheira do seu irmão menor. Dos gols. Os gols podem ser feitos com, literalmente, o que estiver à mão. Tijolo, paralelepípedo, camisas emboladas, livros da escola, a lancheira do irmão menor e até o irmão menor. Quando o jogo é importante, recomenda-se o uso de latas de lixo. Aí é clássico, né? A rua de cima com a rua de baixo. Do campo. O campo pode ser só até o meio-fio da calçada, da rua, a própria calçada, a rua e o outro lado da rua. Nos clássicos usa-se o quarteirão inteiro. Da duração do jogo, isso é muito importante, sobretudo aos meninos aqui, os adolescentes. Até a mãe chamar, ou escurecer, o que vier primeiro. No caso dos jogos noturnos, até alguém chamar a polícia. Da formação dos times, o número de jogadores em cada equipe varia de 1 a 70 para cada lado. Algumas convenções devem ser respeitadas. Por exemplo, o ruim vai para o gol. O perneta joga na ponta a depender da perna que falta. Destro, direita, canhoto na esquerda. O de óculos é o meio armador para evitar choques e o gordinho é o back. Do juiz, não tem juiz. Das interrupções, no futebol de rua, a partida só pode ser paralisada numa dessas eventualidades. Bom, se a bola for para debaixo do carro, estacionado e ninguém conseguir tirar. Nesse caso, solicita-se a ajuda do irmão menor. Se a bola entrar por uma janela, nesse caso, os jogadores devem esperar não mais de 10 minutos pela devolução voluntária. Se isso não ocorrer, os jogadores devem designar voluntários para pedir a bola. Uma outra das interrupções, quando passarem pessoas pela calçada, caso a pessoa for idosa ou deficiente, 2 senhoras grávidas ou crianças de colo, ou quando passarem veículos pesados na rua, de ônibus para cima. Das substituições, são permitidas substituições. No caso de um jogador ser carregado para casa pela orelha para fazer o dever de casa, ou, segundo, em caso de atropelamento. Do intervalo para descanso, não tem. Da tática, joga-se futebol de rua mais ou menos como futebol de verdade. O goleiro só é intocável dentro de casa. Das penalidades, a única falta prevista nas regras do futebol de rua é atirar um adversário no bueiro, e nesse caso é considerada atitude antidesportiva punida com tiro indireto. Presta atenção, sabe por que eu estou te contando essa história? Porque, de alguma forma, essa história me lembrou a igreja. Sabe por que me lembrou a igreja? Porque, embora a gente tenha um livro de regras, a gente tenha um juiz, a gente tenha uma bela equipe, a gente consegue fazer, às vezes, desse negócio uma grande bagunça. A gente ignora as regras, a gente ignora a autoridade do juiz e a gente colhe problemas por causa disso. A igreja que Paulo escreve, a igreja de Corinto, foi uma igreja que deu muito trabalho. Há uma Bíblia, uma versão da Bíblia chamada A Mensagem, e uma tradução feita pelo Eugene Peterson, e ele escreve na introdução do livro de Corinto, ele diz que
a carta de Paulo a Corinto serve para nos lembrar que às vezes a gente tem a ideia que quando você se torna cristão, você automaticamente fica livre de todos os seus erros. Isso é um grande engano. A gente carrega tantas falhas e a gente mostra essas nossas falhas aqui na vida comunitária. Quando você olha para a carta de Paulo aos Coríntios, sobretudo a primeira carta, a segunda tem um tom mais atenuado, mas, sobretudo, quando você olha a primeira carta, é uma igreja onde houve divisões, partidarismos, problemas de imoralidade, irmãos que questionavam o apostolado de Paulo. O pastor Rafael comentou aqui na semana passada, e a gente comentou no primeiro domingo que a gente pregou, o apóstolo Paulo fez 3 visitas à cidade de Corinto. Corinto, uma cidade ali da Macedônia, atual Grécia, e uma das cidades principais da Grécia, e ele fez 3 visitas. Uma delas não está catalogada, mas segundo os Coríntios revela, o apóstolo Paulo fala de 3 viagens a Corinto. E é interessante que é possível que em cada visita de Paulo tenha motivado ele ir àquela região, a sua primeira viagem, está relatada lá em Atos 18, ele ficou 1 ano e meio ali. E logo depois ele tem notícias do que estava acontecendo na igreja, então ele é levado a escrever uma carta pastoral para exortar e orientar os irmãos no que diz respeito aos problemas que eles viviam. Nesse intervalo entre uma viagem ou outra, o apóstolo Paulo escreve uma carta chamada de carta severa, e o apóstolo Paulo fica, inclusive, dividido e pesaroso, porque ele não quer que aquela carta seja dura demais para os irmãos, mas o fato é que ele começa a receber notícias de que a sua exortação havia surtido algum efeito. Houve arrependimento por meio de irmãos ali na igreja, e esse texto que a gente leu fala de alguém. O apóstolo Paulo não explicita quem é essa pessoa, mas os versículos 5 a 11, o apóstolo Paulo diz de uma pessoa que havia possivelmente causado problemas à igreja e danos ao apóstolo Paulo, e nós não sabemos quem é essa pessoa, nem quais foram esses danos. Poderia ser uma dessas pessoas que questionavam a apostolicidade de Paulo, sim. Ou uma dessas pessoas envolvidas com imoralidade sexual, talvez. O fato é que o apóstolo Paulo escreve à igreja e traz algumas recomendações para a igreja, e o tema principal desse texto aqui é o perdão. O apóstolo Paulo escreve essa comunidade falando do perdão. E eu queria, irmãos, hoje à noite, conversar com os irmãos acerca das faces do perdão, de alguns aspectos que são inerentes ao perdão. E a Bíblia nos revela alguns desses aspectos. O primeiro deles a gente se encontra lá no versículo 5. O primeiro é que o perdão rejeita a autocomiseração. Versículo 5, deixa eu ler de novo para você. O apóstolo Paulo diz assim: ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas, para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Irmãos, olha só. Parece que Paulo tem uma intenção muito clara aqui. Ele não quer aumentar a gravidade do fato. Para usar um termo muito comum na nossa cultura, o apóstolo Paulo não quer jogar lenha na fogueira. Alguns irmãos são mestres em fazer isso. Quando há uma celeuma, alguma discussão, algum desentendimento na igreja, há pessoas que são muito boas para intensificarem as desavenças. E Paulo faz exatamente o contrário. Uma outra coisa que Paulo faz é não personalizar a culpa. Por que ele faz isso? Porque tudo dá a entender que os irmãos estavam muito chateados com esta pessoa que havia causado males a Paulo. E Paulo está dizendo, gente, é como quem diz, calma, não é assim, ok, ele me causou alguns danos, mas de alguma forma a toda a comunidade. Olha uma coisa que eu e você precisamos pensar. Você já parou para pensar que quando nós somos emocionalmente feridos,
quando nós somos magoados por alguém, traídos, caluniados, abandonados. Bom, seja qual for a ofensa inicial, ela pode nos afetar de muitas formas. E eu olho que, de alguma forma, essa ofensa inicial, ela tende a se ramificar dentro de nós, como que uma seta aguda que dentro de nós se desdobra em muitos tentáculos perversos. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer é que às vezes, de alguma forma, nós somos feridos e logo nós somos machucados no nosso ego, nosso senso de valor. Por isso, uma resposta muito comum do nosso coração ao ofensor é: quem ele pensa que é para fazer isso comigo? Nós, quando ofendidos, maltratados, ou de alguma forma, seja qual for, eu dei aqui muitos exemplos, o nosso ego é ferido, esse senso de valor, e, portanto, automaticamente o nosso orgulho, ele vem à tona. Você diz para você mesmo que eu não mereço ser tratado assim. De uma outra garra desses tentáculos da ofensa que adentram o nosso coração, por exemplo, é o nosso senso de justiça. Porque a ofensa, ela quebra a equidade. Alguém é machucado. E porque a gente é machucado, o desejo inicial e mais automático do nosso coração é a retribuição, é a paga. A gente quer quitar. Um outro tentáculo terrível da ofensa é o rancor. Sabe aquele gosto amargo de quem foi ferido? Aquele fel difícil de sair do nosso paladar. Irmãos, há uma coisa muito curiosa, eu acho que você e eu já ouvimos há uma frase famosa de que odiar o outro irmão é a gente tomar um veneno esperando que o outro morra. O ódio, a amargura, ela não só nos mata aos poucos, como ela nos aprisiona ao ofensor. A gente nunca deixa ele embora. Ele nos acompanha em todo momento. Nós carregamos eternamente o peso da mágoa, a lembrança amarga que gera o rancor e o desejo maligno da vingança, da reparação. E eis aqui o desafio do perdão. Você quer ficar livre do seu ofensor? Libere-o pelo perdão. Tem um filósofo mexicano que disse assim: a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Seu Madruga. Você lembra disso? Quem assistiu Chaves? Certeiro, não foi? Verdade. 2 semanas atrás, eu li um texto do Trevin Walks, que foi publicado, um artigo foi publicado no site Coalizão do Evangelho. Ele fala do perigo da autocomiseração. E a autocomiseração é um pecado muito perigoso, porque quando nós somos feridos, a gente tende a se voltar para dentro de nós. E a autocomiseração é a gente olhar para dentro de nós com uma autopiedade que arranca de nós a nossa compaixão, que diminui a nossa compaixão pelos outros e levanta empecilhos à abnegação. O John Piper diz que a autocomiseração é o lado oposto do orgulho. É uma outra manifestação do orgulho. Olha o que o John Piper diz. A autocomiseração é um pecado perigoso, enganoso e endurece o coração. É um amortecedor espiritual que estrangula a fé, que suga a esperança, mata a alegria, sufoca o amor, alimenta a raiva, rouba qualquer desejo de servir aos outros.
E o apóstolo Paulo recusa a autocomiseração de quem diz assim: ai, tadinho de mim, fui ferido. Ele supera. Muito pelo contrário. O clamor do apóstolo Paulo para a comunidade é: perdoa esse homem. Segunda face do perdão é que o perdão não age com revanchismo. Olha o versículo 6. Basta-lhe a punição pela maioria. São duas palavras aqui usadas em um contexto forense. Ou seja, o bastar e a punição são palavras usadas no contexto de um julgamento. E o que o apóstolo Paulo está dizendo e pressupõe, que para nós podemos pressupor, é que a igreja já lidou com essa pessoa já veio ao arrependimento, já foi tratada. Basta-lhe a punição, a maioria, a igreja lidou, como assembleia, lidou com aquela pessoa que recebeu a disciplina eclesiástica. E aqui eu quero e preciso fazer um parêntese para você. Quando a gente ouve acerca da disciplina eclesiástica, essa parece uma ideia assim de medieval, nos causa certa estranheza. E eu desconfio que, por algumas razões, uma delas é que eu e você não lidamos bem, a nossa cultura, falei um pouco isso hoje de manhã, a gente não lida bem com uma autoridade que nos seja externa. A gente não lida bem. A gente tem a crença de que ninguém tem o direito sobre mim maior do que eu mesmo. E um segundo aspecto é uma cultura super individualizada que privatiza a nossa fé. E a gente diz: ninguém julga o meu coração, só Deus. Mas você goste ou não, a Bíblia fala e estabelece critérios para a disciplina eclesiástica. Porque da mesma forma que um pai disciplina o seu filho, e da mesma forma que a correção, ela é necessária para o indivíduo, ela é necessária nesse contexto comunitário que a gente vive. Irmãos, eu entendo que há excessos, tá? Eu entendo que há erros. No entanto, o objetivo, diferente do que muita gente pensa, o objetivo da punição do ofensor não é a punição em si, não é a vingança. O objetivo é a restauração e arrependimento do ofensor. Tanto é que Paulo diz: gente, chega! Já deu! O cara está arrependido. Sabe por que Paulo é capaz de defender essa pessoa? Porque ele não age com revanchismo. Embora, e olha que coisa curiosa, é muito possível que Paulo tenha sido a pessoa ferida. Ele não quer retaliação, irmãos. Por parte da comunidade, ele não está em busca de vingança. Lá no versículo 7, ele diz que vocês, pelo contrário, devem perdoar e confortá-lo. Cuidem dessa pessoa. O desejo de Paulo era ver um pecador arrependido, vivendo uma vida que glorifica a Deus, restaurado a igreja, a comunhão, o convívio dos irmãos na comunidade de fé. Portanto, essa face do perdão, ela nega qualquer possibilidade de desejo retributivo. Vai ver, vai pagar. Terceiro, e aqui eu quero falar uma obviedade, mas obviedade muito comumente esquecida e que precisa ser reafirmada. Perdão é manifestação da graça. Paulo está preocupado com o bem do ofensor. No versículo 7, eu li agora o início do versículo 7, mas Paulo pede que a igreja perdoe, conforte, para que essa pessoa não seja tomada por excessiva tristeza. Olha que coisa maravilhosa. Gente, cuidem dessa pessoa. Restaurem a comunhão. Porque agindo dessa forma, conforme o versículo 8, eles estariam
confirmando o amor deles para com essa pessoa. Sabe uma coisa importante e que eu acho que a gente precisa sempre se lembrar? O perdão é, para mim, uma das manifestações mais concretas do amor. 1 de Pedro 4,8, Pedro diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Eu não estou dizendo que o amor é fechar os olhos para os erros. O próprio amor nos leva à correção de quem a gente ama. Mas é tão somente pelo amor que a gente consegue conviver com quem é diferente da gente. Não precisa ir longe, não. Olha para o seu marido, para a sua esposa, para o seu cônjuge. Fala se não é o amor. Vocês lembram? Já contei aqui para vocês a história do Dr. Billy Graham, evangelista famoso, viveu 90 e tantos anos, acho 96 anos, morreu há 2, 3 anos atrás. Uma entrevista com a esposa dele, a dona Ruth Graham. Senhora, casada com esse homem de Deus, nunca pensou em divorciar? Falei, jamais, nunca. Assassinato eu pensei muitas vezes. Mas o amor cobre multidão de pecados. A gente supera, a gente vai além. Colossenses 3,14, Paulo diz assim: acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. É aquela amálgama que une as diferenças. Somente, irmãos, somente o perdão, que é a manifestação do amor, é capaz de manter os nossos vínculos comunitários. Porque senão não tem jeito. Olha o que diz J. Adams: o perdão é o óleo que mantém as engrenagens do lar cristão e da igreja funcionando harmonicamente. Então, irmãos, se o perdão é manifestação mais concreta do amor, é preciso lembrar aquilo que é essencialmente o perdão. E o perdão é essencialmente manifestação da graça. Você sabe, a gente já ouviu tantas vezes, que a definição mais simples de graça é favor imerecido. Graça é o oposto da retribuição. Eu acabei de mencionar que a ofensa ou o pecado contra nós cometido, ele aguça, ele nos afeta no nosso senso de justiça. Ele quebra a harmonia e a equidade das relações. Por quê? Porque alguém é machucado, porque alguém é ferido. Há alguns meses atrás, a gente estava pregando e expondo o Sermão do Monte, e nós estávamos falando sobre a oração do Pai Nosso, e eu estava lembrando, irmãos, que é importante que você se lembre também que quando há o pecado, quando há uma ofensa, quando nós machucamos uma outra pessoa, há um custo. Há um custo. E porque há um custo, alguém se torna um devedor. E é por isso que na oração do Pai Nosso, a gente ora dizendo: perdoe as nossas dívidas ou as nossas ofensas. Por exemplo, Colossenses, capítulo 2, versículo 14, a linguagem que o apóstolo Paulo usa é que havia um escrito de dívida que pesava sobre nós. Por conta do nosso pecado, você se torna devedor. E por isso que o nosso desejo comum é a paga. Mas a graça, que é esse favor imerecido, nos convida a assumir a dívida. Quem perdoa não exige quitação. Quem perdoa assume o ônus. Tim Keller, no seu livro Deus Pródigo, ele diz que a misericórdia e o perdão precisam ser livres e não meritórias,
para com os que se ofendem, para com os que nos ofendem. Se o ofensor precisa fazer algo para merecer o seu perdão, então não há misericórdia. Mas o perdão sempre vem por um custo para aquele que oferece perdão. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Esse irmão já pagou, não tem o que quitar. E por isso o apóstolo Paulo roga. Eu rogo, eu clamo a vocês. Há uma intensidade deste clamor. Perdoem essa pessoa. O John MacArthur tem uma frase maravilhosa. Ele diz que o perdão é o ato mais nobre que um pecador pode ter com relação a outro pecador. Provérbios 19:11 diz que a discrição do homem o torna longânimo e sua glória é perdoar injúrias. Isso é graça. Quarto lugar, o perdão evidencia a obediência a Cristo. Versículo 9 e versículo 10. Olha aí comigo o que diz esses versículos. Versículo 9, e foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa também eu perdoo, porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Perceba que Paulo fala da obediência daquela comunidade, e Paulo atrela a obediência ao perdão, e atrela o perdão a Cristo, por algumas razões. Primeiro, porque Cristo nos perdoou. O seu perdão para conosco é manifestação da sua graça. A graça que nos é dada é seu favor, sua bondade, sua salvação oferecida a nós, de forma gratuita, sem que você mereça. Eu sou devedor e eu não tenho como quitar a minha dívida. Hoje eu ouvi um trechinho de uma pregação do R.C. Sproul, e ele disse uma coisa, ele elucidou o que é justiça e perdão. Justiça e graça. Justiça é você receber aquilo que você merece, enquanto que graça e misericórdia é você não receber aquilo que você merece. E ele disse que era professor em um seminário, numa faculdade teológica, e ele estabeleceu 3 datas para a entrega de trabalho. A primeira data, final de setembro, depois final de outubro, final de novembro. Primeira data, chegou, os alunos, alguns entregaram o trabalho e outros disseram, puxa, professor, a gente não conseguiu fazer o trabalho. E ele havia dito que se não entregar o trabalho, reprova. Tira F, é a menção dele, são por letras, né? E os alunos disseram, puxa, professor, estava muito difícil, a gente se enrolou, nos dá uma chance. Ele diz, então, ok, eu vou dar para vocês aí 1 semana e vocês entregam o trabalho, ok. Final de outubro, segundo trabalho. Um número maior de alunos, sabendo da fama de misericordioso, um número maior de alunos não entregou o trabalho. Puxa, professor, nos perdoe. Nos dê mais um tempo para que a gente faça esse trabalho. Ele olhou, disse, olha, não tem, eu avisei. Não, professor, piedade, misericórdia da gente. E aí o professor então disse, ok, eu vou dar para vocês 4 dias para vocês terminarem esse trabalho. Chegou o final do semestre, o último trabalho a ser entregue, um número ainda muito maior de alunos não fizeram o trabalho. O senhor sabe, né, professor, tudo muito corrido, final de semestre, não deu para a gente fazer o trabalho. Ele falou, pois não, vai ser, vocês todos reprovados, todos os que não entregaram os trabalhos estão reprovados nessa matéria. Não, professor, não pode. Isso não é justo. Fala, justiça. Deixa eu pegar aqui o primeiro e o segundo trabalho. Reprovado, reprovado. Vocês entenderam o que é justiça? É receber o que se merece.
Graça é não receber o que se merece. Jesus Cristo quitou a nossa dívida. Sabe por quê? Porque você não é capaz de pagá-la. E tem mais, a graça que foi dada a mim, ela é demandada de mim. Por isso Paulo é categórico, quando ele diz lá aos Colossenses 3,13, assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós. A compreensão é clara e objetiva. Você lembra da parábola do credor infiel? Você recebeu um perdão muito grande. É o perdão de Deus que essencialmente remove esse obstáculo da nossa comunhão com Ele. E aqui então é importante que você se lembre que há uma verdade dura e amarga, que a gente precisa se lembrar. E o perdão que a gente tem que oferecer não é opcional e nem limitado. Quantas vezes, Senhor? 7? 70 vezes 7. Qual é a minha opção? Você já fez a oração do Pai Nosso? Quando Jesus nos ensina, e quando fala de perdão, é categórico em atrelar o nosso pedido de perdão à pressuposição de que você também perdoa os seus ofensores. Aliás, de toda a oração do Pai Nosso, é a única petição que traz um adendo, uma espécie de comentário complementar nos versículos 14 e 15 de Mateus 6. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Irmãos, olhem para mim. É difícil. Perdoar é uma das atitudes mais difíceis, porque não é quitação de dívida. Mas eu preciso me lembrar da minha dificuldade de perdoar aquele que me ofendeu. Eu preciso me lembrar que eu cometi uma ofensa maior. É preciso me lembrar que os cravos que atravessaram as mãos do meu Senhor carregam o meu nome e o meu sobrenome. É preciso me lembrar que a coroa de espinhos que dilacerou a face do meu Senhor carrega o peso do meu e do seu pecado. Ele assumiu todas as nossas ofensas, colocou-as na cruz do Calvário, comprou o escrito de dívida que pertencia a você, rasgou e encravou-os na cruz do Calvário, para que você experimentasse a total liberdade daqueles que vivem em Cristo Jesus, e para você nenhuma condenação há sobre a sua vida, porque todo o preço foi pago pelo Cordeiro Santo de Deus. Não retenha o perdão. Spurgeon faz um comentário severo sobre a oração do Pai Nosso, no que diz respeito ao perdão. Olha o que ele diz, abre aspas, eu já li quando preguei isso aqui. A menos que você perdoe o seu próximo, você estará lendo a sua própria sentença de morte ao orar o Pai Nosso. Perdoa as minhas ofensas, as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus ofensores. Lá no capítulo 1 de 2 aos Coríntios, eu disse, o apóstolo Paulo tem algo muito claro na sua cabeça. Ele diz, olha, você recebe o consolo de Deus, você também foi chamado para participar dos sofrimentos de Cristo. Há uma compreensão do apóstolo Paulo de que o privilégio de participar dos benefícios da filiação de Deus também é um convite e uma responsabilidade para nós assumirmos a vida que é o caminho de cruz. Irmãos, esse é o Evangelho. Quem quiser vir a mim, tome a sua cruz.
Você quer seguir a Jesus? Você precisa primeiro morrer, para depois você receber a vida. Você precisa ser totalmente dele, para que você receba algo de volta. Esse é o nosso Senhor, o nosso modelo de obediência. Esse é o Cristo Nazareno, sereno, misericordioso, que nós somos chamados a obedecer e a imitar. Deixa eu ler para você palavras de Benjamin Grasnover. Foi um pastor do século XIX. Ele pregou um sermão imaginando que o Cristo ressurreto diria aos seus discípulos acerca daquele soldado que o espetou com uma lança. Ele imaginou a fala de Cristo àquele homem. E ele disse assim, abre aspas, como se fossem palavras de Jesus: se um dia encontrarem aquele pobre homem que me atravessou o lado com a lança, diga a ele que há outro caminho, um caminho melhor para chegar ao meu coração. Basta se arrepender e olhar para aquele a quem ele perfurou em lamento. Eu irei acalentá-lo no mesmo peito que ele feriu, e ele descobrirá que o sangue que ele derramou é mais que suficiente para pagar pelo pecado de derramá-lo. Esse é o nosso Senhor Jesus, que me convida em obediência a estender a graça que em muito maior medida foi dada a mim. Quinto, para a gente encerrar, eu estou muito batista nesses dias aqui, né? Daqui a pouco eu chego um sermão de 10 pontos. O perdão nos protege das investidas do diabo. Outra afirmação óbvia, mas não tão óbvia quanto deveria ser para a nossa prática da vida cristã. Versículo 11, o apóstolo Paulo, depois de tudo que ele diz, olha, façam tudo isso, perdoem, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois a gente não ignora os seus desígnios. Irmãos, o modus operandi do mundo, a manifestação natural da carne é o conflito, é o desentendimento, é a desunião. Ora, não é à toa que o apóstolo Paulo, ele diz que as obras da carne são inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções. A grande verdade é que o perdão não nos é natural. Os nossos corações não são naturalmente inclinados ao perdão. Eu falo que o perdão é contraintuitivo. Porque perdoar, de novo, não é uma questão de justiça, mas é oferta de graça. E eu posso dizer para você também que o perdão ele é contracultural. Irmãos, a nossa inclinação é o distanciamento do outro. Eu estava lembrando aqui, eu li um livro do Eugene Peterson, um autor que gosto muito, sobretudo, dos seus livros, onde ele escreve sobre teologia pastoral, e ele escreveu um livro, as suas memórias. Foi um pastor norte-americano, cresceu na região de Montana, e ele diz que ele foi criado no ambiente da igreja. Tinha uma mãe muito piedosa, uma mulher de oração, que ensinou a ele os caminhos de Deus. E ele era um garoto muito crente, muito pacífico. Mas como o mundo jaz no maligno, sempre tem algum menino para fazer bullying com o outro, né? Sempre tem aquele garoto mais forte que vai te perturbar. E ele disse que tinha o Garrison John, que era um rapaz que o perturbava demais. E ele ficava incomodado com aquilo.
cansado das suas ofensas. Até que um dia ele brincando com os colegas da rua, e o Gerson John passou e o perturbou de um tanto, que ele diz que ele foi tomado de uma coragem, de uma raiva, de uma ira, que ele partiu para cima do Gerson e lhe acertou bem no meio do queixo, e o cara caiu no chão. E aí, naquele momento, aqueles meninos, que não são anjos naquele momento, tomados pela voz do diabo, começam... E aí o Eugene Peterson diz que sentou em cima do rapaz e começou a batê-lo. E era inverno, e o sangue começou a sair, e ele começou a ficar assustado com ele. Ele lembrou que era crente. Então, sendo ele crente, ele começou a bater e dizia assim: diga, aceita o Senhor Jesus como meu Salvador. E o cara calado, e ele batia de novo, dizia, aceita o Senhor Jesus como meu Salvador. E ele não falava nada, repita comigo, aceite o Senhor Jesus. Ele diz com o sangue jorrando. Até que o Gerson disse, eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador. E aí o Eugene Peterson diz, foi o meu primeiro convertido. Aí presta atenção, quando ele sai de cima do rapaz, ele fica chocado com o que ele fez. E ele diz que naquele momento, ele se deu conta da perversidade da sua natureza. E que ele vive num mundo que não é o seu lar. Olha o que a gente é capaz de fazer. O perdão, ele é de tal forma a manifestação do amor divino, que é um testemunho poderoso para uma cultura beligerante. O Senhor Jesus, quando na oração sacerdotal, em João 17, ele diz, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E João 17, 23, ele diz, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então é lógico eu concluir aqui que a nossa união fraternal, ela é ferramenta poderosa do amor de Deus. E não é à toa que, sabedor disso, que Satanás, diz o versículo 11, ele tem desígnios que a gente ignora. E o apóstolo Paulo diz, perdoem, para que o diabo não alcance vantagem sobre vocês. Irmãos, viver em comunidade de fé é um grande desafio para nós. Porque nós somos um grande grupo de pecadores, que erramos, que falhamos. Mas à medida que o amor de Deus se manifesta, trazendo aquilo que não é natural em nosso coração, e trazendo em nós unidade a despeito das nossas enormes diferenças, o nome de Deus é glorificado, e as pessoas que não compreendem a fé que a gente professa, olham para nós se perguntando o que essa gente tem de diferente. Esse é o desafio para mim e para você. Esse é o desafio para essa comunidade de fé. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, santo, Senhor, o nosso coração é tantas vezes duro, tão duro. Há amargura, há rancor, há ódio.
E nós, por nós mesmos, pela inclinação dos nossos corações, não há em nós a capacidade de oferecer graça. Mas há em nós, pelo poder do Espírito Santo, esse milagre pode ser efetivado para a glória do teu nome. O perdão tem muitas faces. Nos ajude a conhecê-las. Nos ajude a praticá-las. Abençoa teus filhos, abençoa teu povo, abençoa cada um de nós, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém.